de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho lá. Sim, essa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa quanto é santa é, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Muito bem, hein? Vocês estão muito bem. Está na hora, né, pessoal? Recados, é verdade, temos recados. Nova escola, aí de sábado, para quem tiver condições, tiver disponibilidade, é uma grande oportunidade de conhecer a doutrina, de conhecer o Evangelho, de se conhecer. A gente está bem no comecinho ainda dessa turma, é a vivência doutrinária, ainda tem passo coletivo, pode perguntar, são temas bem bacanas, bem envolventes. Temos aí a campanha do YouTube, nós precisamos pelo menos de 1000 inscritos no YouTube para termos os novos projetos ao vivo aí que a gente está pensando em fazer no YouTube. A evangelização infantil, mocidade e pré-mocidade a partir das 18h30, todas as sextas-feiras. E quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Lembrando e ressaltando, na sexta-feira nós temos o dia especial das crianças, né? Hoje é o dia especial da família. Se tiver que vir com criança, a gente pede só para ficar lá no fundo, que a gente vai ter um cantinho ali para ajudar, que às vezes a criança fica agitada, né? Mas o ideal mesmo é vir na sexta-feira às 18h30. Não tem impedimento de vir, de trazer a criança aqui, que é o dia da família. Até criança de colo, que é mais difícil, né? Que às vezes chora, mas crianças a partir de 0 anos na sexta-feira são bem atendidas ali também. Jovens, adolescentes de 13, 14, é uma boa oportunidade também. Vamos ao quanto à luz, o pessoal está pegando, né? Número 1.
em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim cresce, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E nesse momento se faz presente essa luz amorosa e generosa vinda do coração de Jesus. Ela se expande por toda esta casa, gerando energias que nos possibilitem equilibrar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. Que tenhamos na noite de hoje olhos de ver e ouvidos para ouvir. Estamos sempre sendo acompanhados por irmãos espirituais, chamados anjos guardiões. Este momento é um momento especial que ele consegue se aproximar de nós. Pelo nosso coração aberto, pela nossa mente disposta, ele está aqui do nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Contamos também com toda a espiritualidade desta casa, que dirige esses trabalhos, que dirige esta casa, que pacifica o nosso coração, que traz o lenitivo que necessitamos. Todas as equipes de assistência espiritual do dia de hoje, em especial lembrando do médico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que traz a sua legião de trabalhadores para nos assistir nas nossas necessidades. Totalmente protegidos e seguros, aonde todos que se encontram em suas casas, pelas redes sociais, formam conosco um cordão luminoso de proteção e amparo. E seguimos diante de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, colocando nesse instante as nossas dificuldades, os nossos tropeços, os nossos medos. Vamos deixando
sair de nós todas as preocupações. Respira profundamente. Sente essas energias de Maria envolver-te em muito amor. Sinta a presença dessa Mãe amorosa, cobrindo-nos todos nós com seu manto de luz. E dessa forma, podemos nos encontrar com Jesus. Encontro com encontro, face a face com o Mestre. E hoje ele nos pergunta o que temos feito de nossas vidas. Quais decisões estamos tomando para a nossa evolução? E ele deixa um chamado. Vem, vem, querido, me segue. E nós o seguimos. E vamos com esta prece bendita, trazida por ele, para que possamos entrar em comunhão com o Pai. Dizemos mentalmente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim pedimos a permissão a Deus Pai, Jesus Filho e toda a espiritualidade aqui presente para darmos início à assistência espiritual do dia de hoje. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite a todos que estão em suas casas. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos. Vocês estão ouvindo aí atrás? Não estão ouvindo? Aumenta o volume. Alô, alô? Agora estão ouvindo. Aqui vai ficar um pouquinho mais alto, mas tá. E é com muita alegria que nós recebemos todos e que possamos no dia de hoje trocar essas energias, possamos nos restabelecer no que nós precisamos individualmente, que possamos sair daqui preenchidos de tudo aquilo que viemos buscar. Porque Jesus sempre dizia, né? O que buscas? Nós não podemos dar nada daquilo que nós não queremos, né? Nós aceitamos e nós recebemos aquilo que no fundo da nossa alma a gente quer receber, né? Então, por isso que Jesus, ao encontrar com todos nós naquelas épocas e nos dias de hoje, a pergunta, ela é master. Que buscas? E dependendo da tua resposta, ele fazia a oferta. Então, possamos ter essa pergunta na nossa mente no dia de hoje, né? E conversar com Jesus. A lição é de Emmanuel e é do livro Fonte Viva. Na sequência, nós estamos na lição 44 e Chico Xavier que fez a psicografia. E o tema é Tenhamos Fé. Então, esse tema, ele já trouxe para mim, nas minhas reflexões, uma mensagem, né? Porque ela foi falada para mim. Tenhamos fé, tenha fé, Regina. Não perca a fé, não desanime, né? E como será que nós estamos, né? Quais são as dificuldades, os problemas que nós estamos vivendo? Porque foi essa reflexão que eu fiz para mim, né? Diante das minhas dificuldades e diante do que está acontecendo hoje na minha vida, essa mensagem veio para que eu não perca essa fé, né? E para cada um de nós, em que lugar ela vai tocar mais forte? Essa mensagem, para que a gente não perca a fé. Então vamos pensar nisso. Vamos levar o nosso olhar, o nosso pensamento na reflexão da lição
para essa situação que nós estamos vivendo, tá? Então, ele utiliza de uma passagem onde Jesus, ele nos traz um trecho que diz assim: eu vou preparar-vos o lugar. Para entendermos essa frase, nós vamos fazer só uma leitura anterior. Está no Evangelho de João 14. Foi um momento em que Jesus se encontrava no último encontro com os discípulos. No último. Na Santa Ceia, que todo mundo já ouviu falar. A última ceia. Onde ele passa as últimas instruções e ele confirma que ele vai passar por um processo bem complicado e difícil. Então ele passa essas orientações e ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Vós que acreditais em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então é sobre esta frase que Jesus, ele nos chama e Emmanuel nos traz a reflexão para hoje, tá? Então quando ele fala que em João, na casa de meu pai há muitas moradas, naquela época existia uma certa ignorância do ponto de vista de ignorar essas leis, que hoje nós já temos esse conhecimento, e não só pela doutrina espírita, todos os lugares, são várias seitas, filosofias e religiões que já falam dessa fase de transição planetária. Que nós estamos num planeta chamado provas e expiações. Um planeta onde muitos espíritos encarnam fazendo testes que escolheram, como eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer uma prova para um trabalho, então eu estou em prova. E muitos estão em expiações, estão recuperando coisas que ficaram perdidas em outra vida. Eu não gosto de falar estão pagando as suas contas. É um pouco mais duro, né? Também é. Mas eu acredito que tudo é por livre escolha. Nós fizemos um acordo para estarmos aqui, para estarmos vivendo o que nós estamos vivendo. Então, se isso de fato aconteceu, mesmo que não esteja na nossa memória, ainda consciente, se nós fizermos uma reflexão profunda, nós vamos ver que tem a ver, sim, com coisas que nós ainda precisamos aprender. Então, aí é o processo da expiação. É como se eu precisasse limpar o meu coração de mágoas, de desejos de vingança, de desafetos, de contrariedades, de desejos de poder, coisas que impregnaram a minha matéria em outras vidas. E isso estão trazendo transtornos. Podem ser transtornos físicos, podem ser transtornos mentais e podem ser transtornos espirituais também. Por isso que ele afirmou naquela época, e isso é muito importante para nós, porque se a gente vê a nossa vida hoje, no dia de hoje, pode ser que a gente se desespere por uma situação, porque ela não tem saída, e muitas vezes nós estamos sem saída. Nós nos encontramos encurralados. Só que nós, se não tivermos essa visão do futuro, que é, graças a Deus, essa doutrina espírita, ela é consoladora nesse sentido, ela nos traz essa possibilidade de enxergarmos além das aparências. E aí sim nós vamos entender muitas coisas que se passam nesse planeta de provas e expiações, não só conosco, mas que estão passando e que mexem com a gente. Quem fica feliz sabendo que milhões de pessoas morreram na Colômbia, na Venezuela, que estão se matando uns aos outros ainda na Ucrânia? Quem fica feliz com isso, com essa guerra interminável entre os palestinos? Ninguém fica feliz. Com essas diferenças sociais, onde a gente vê na televisão pessoas na Etiópia que são osso puro, elas precisam de uma contribuição nossa de R$1 por dia para que eles ganhem um pacotinho de vitamina, para que eles não morram esqueléticos, sendo que nós temos comida farta aqui. Às vezes jogamos fora. Então, esse planeta, ele nos mostra ainda um pouco hostil. A gente observa que esses desencontros, esse egoísmo, essa maldade ainda ela parece ser maior. Mas aqui a mensagem ela vai nos trazer para que nós não nos deixemos vencer pelo mal, mas que nós vençamos o mal com o bem. São pequenas atitudes diárias que nós temos que começar a tomar para que tudo em torno de nós melhore. Então, Emmanuel,
ele diz assim: o mestre, ele sabia que até a construção do reino divino na terra, quantos que o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, porque todos aqueles que seguiam Cristo, eles eram considerados maltrapilhos naquela época, porque ele era uma pessoa considerada pobre. E se nós formos ver nos dias de hoje, nós ainda temos esse julgamento pessoal pelas pessoas, pela imagem que a pessoa se apresenta. E muitas vezes nós não conhecemos o interior. Então, muitas vezes nós estamos numa condição social melhor, mas numa condição espiritual ainda de ignorância. E uma pessoa que está numa condição social menor, aparentemente desprezada pela sociedade, ela pode estar numa condição espiritual melhor que nós. Tá? Então, é um lembrete. Mas ele fala, trabalhando no progresso de todas as criaturas todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que tesouram. Então, ele fala de dificuldades que nós vamos encontrar de seguir esse caminho do bem. Tudo bem? Então, se está certo, correto, direto, vamos direto ao alvo. Vamos fazer o que é o correto, o que é o bem. Não porque o outro está fazendo. Vamos deixar de seguir as massas. Não, mas ninguém vai por esse lado. Vamos ter uma opinião própria. E Jesus, ele nos chama para formarmos uma boa opinião, um bom comportamento. E quando ele fala do reino, que reino é esse que ele quer? Será que a gente ainda está ligado num reino como eles antigamente, que era um reino material? É Jesus como rei? Era uma terra? É uma terra santa que eles estão lutando até hoje por Jerusalém? Será que é esse reino que a gente está buscando? O reino que Jesus quis dizer é um reino transcendente, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então aqui, num livro de Chico Xavier, na Boa Nova, Humberto de Campos, ele traz uma conversa de Jesus com um doutor da lei. E essa conversa, eu vou ler um trechinho que é muito interessante, né? Jesus estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosura e originalidade, pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanan é um sumo sacerdote que depois, na crucificação de Jesus, ele teve a decisão final de levá-lo à crucificação. Foi ele que montou toda aquela estratagema. Ele aproximou-se e perguntou: Galileu, o que você faz na cidade? Jesus responde: eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo, com uma modesta nobreza. E o sacerdote responde: reino de Deus? E que pensas tu que venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? E deu uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, ele disse: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, e riu novamente. Os ignorantes, né? Os tolos, os que estão aí por toda parte. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Bom, essa história continua, mas no final, o que ele quer trazer para nós em relação ao reino de Deus, né? Ele está nos chamando, como chamou naquele momento em que ele estava entrando em Jerusalém para chamar aqueles que o seguiram. Hoje ele também está nos convidando para segui-lo. E é no campo do sentimento que esse reino se forma. É no campo dessas boas ideias, das boas decisões. E vamos ver o que Emmanuel diz em relação a isso. Ele fala que efetivamente o cristão leal está em toda parte. Ele raramente recebe um respeito, o que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade. Ainda não completamente cristianizada, ele sofre descaridosa opinião de muitos. E que foi o que aconteceu com Jesus. Ele destoava da maneira em que aquela sociedade vivia, tanto os fariseus como os romanos. E ele ia na contramão.
E hoje nós que decidimos seguir o Cristo, e aqueles que estamos tomando essa decisão, muitas vezes destoamos também da multidão, dos acontecimentos da vida diária que acontecem todos os dias. E a gente não precisa ir muito longe, a gente vai no trânsito, a gente vai nos supermercados, a gente anda pelas ruas, a gente vê no nosso trabalho. Como é que estão os comportamentos? É o olho por olho, dente por dente? Como é que nós estamos reagindo às situações de conflitos, né? Então, as pessoas que se decidem entrar no caminho do bem, indiretamente, não que são perseguidas, mas elas formam a minoria. E aí, Emmanuel ele fala, se você, por exemplo, exercita a humildade, você é tido como covarde, que é o que aconteceu com Jesus. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo, como aconteceu com o mestre. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto de incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no teu esforço intensivo de boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista, oportunista, atento aos interesses próprios. Então ele estava falando exatamente do que Jesus fez na passagem dele. Ele só fez a bondade, ele só fez a caridade, ele só procurou entender as pessoas. Ele não concordou com os erros. As pessoas que estavam em erro, ele dizia, vai e não peques mais. Mas ele não excluía as pessoas da vida dele, não excluiu ninguém. Ele procurou estar principalmente com aqueles que eram mais excluídos. Mas ele alertava, vá e não peques mais. Tua fé te salvou. Vem e me segues. Então a gente sempre tem algo a mais para fazer quando a gente resolve seguir o Cristo. E aí ele continua, apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. E aí quando a gente fala de conflitos, a gente tem conflitos internos, que são conflitos nossos, pessoais, que cabe a cada um resolver, identificar e buscar essa solução. Não tem que ver com o outro. E muitas vezes nós levamos esses nossos conflitos pessoais, que é a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, por coisas que nós passamos nos ambientes que nós vivemos e com as pessoas que nós convivemos. E nós projetamos esses conflitos nos outros, achando que os outros são o problema. Então nós precisamos ter isso muito bem estabelecido, de onde vem essa emergência. É uma emergência espiritual. É um sinal que está faltando algo dentro de nós, que nós estamos, como Jesus disse, com sede. Nós precisamos nos alimentar da água viva, né? Existem os conflitos externos que estão aí aos nossos olhos. Os políticos, os sociais, os financeiros, que toda a humanidade está passando. É inerente, como nós dissemos no início, a esse planeta que passa por um projeto aí ainda materializado, que nós vamos precisar fazer escolhas também, de que lado nós vamos querer estar. Do lado do bem, da justiça, da bondade, da caridade, da vibração. Adianta a gente entrar em revolta? Adianta a gente solicitar? Vamos nos armar de armas? Vamos sair a punho em riste? Matando uns aos outros por causa de ideias? Ou vamos querer viver esse ideal cristão, que é desse planeta regenerado, fraterno, solidário, onde eu vou ter o que comer, mas todos também vão ter. Eu vou ter onde morar, mas todos também vão ter. Eu vou ter saúde, todos vão ter um sistema de saúde que coopere. Então são situações sociais que mexem realmente com a nossa saúde. E nós vamos precisar tomar decisões, né? E aí, Paulo de Tarso, que é um apóstolo do Cristo, que perseguiu os cristãos na época, ele se regenerou e ele dizia sobre esse conflito existencial, né? Ele falava assim que ele tinha uma fraqueza pessoal, que o mal que ele não queria mais fazer, esse ainda ele fazia. E que todo o bem que ele desejava fazer, ele assim não conseguia fazer.
Isso valeu para ele como vale para todos nós. Todos nós estamos numa balança. E como é que nós vamos tentar driblar esse mal que ainda habita em mim, das minhas inconformações, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu egocentrismo, é tudo para mim, com o bem que eu quero seguir, com o justo, com o correto, com o direto. É bom para mim só? É só para mim que é bom? Então não é um caminho bom, tem que ser bom para todos. O bem é para mim, mas ele tem que ser para todos. Então todas as nossas decisões têm que ser pautadas numa revisão. Porque quando eu decidir algo que vai me fazer bem, eu preciso rever se eu não estou prejudicando ninguém ao meu redor. Se eu estiver prejudicando uma única pessoa, é melhor eu deixar marinar um pouquinho mais e ver se eu consigo fazer algo melhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia um lugar na vida mais alta. São planetas que não são mais materializados, planetas que são fluídicos, planetas em que os espíritos eles já congregam essa essência de amor e que são chamados planetas felizes, mundos felizes, né? Como Haroldo Dutra diz, nós estamos fadados à perfeição. Estamos fadados à perfeição. Esse é o nosso caminho. Podemos demorar um pouquinho mais, podemos nos adiantar um pouquinho mais, mas todos nós, esse é o nosso percurso. Chegar a ser espíritos muito próximos do Cristo. Ele é o exemplo. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. E ele não fala do nosso lar família, ele fala do nosso lar verdadeiro, da morada espiritual. Isso daqui é tudo passagem. Ah, mas é difícil de eu entender isso. Eu sou muito apegado, por isso que a gente proporciona estudos. Nós estamos com um grupo de estudo no sábado, e é interessante a gente firmar a nossa casa na rocha. É a gente formar raízes. Como que eu vou ter essa crença de que realmente existe esse mundo espiritual? Existem outras oportunidades. Então, precisamos estudar, né? E aí ele continua. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós estamos num projeto de desenvolvimento pessoal, onde nós nos encontramos em grupo familiar, social, cultural, e para nos melhorar, para evoluir, para seguir esse caminho do bem, que é o exemplo que ele nos deixou. E o Cristo, ele segue servindo bem adiante de nós. Tenhamos fé. Então é nesse sentido que ele quis dizer, tenhamos fé, né? Como um grão de mostarda. Se a gente cultivar um grãozinho bem pequenininho de mostarda, ele vira uma folhagem bem grande, ramosa, né? Então, que a gente possa pensar nas dificuldades que nós estamos passando hoje e redobrar as nossas forças com o dia de hoje, sair daqui renovado em energias, em novos propósitos, né? Construindo novas respostas, novas formas de tomar decisões. E é com esse sentimento de necessidade, né? Vamos nos colocar neste momento como necessitados. Necessitados do corpo, necessitados do espírito, necessitados desta água viva. Esta água que irá nos alimentar e que nunca mais teremos sede. Então que estas vibrações, que são pensamentos que temos, sentimentos que desejamos, primeiramente impregne essa casa. Que ela cada vez mais possa ser um farol iluminando a todos que passam aqui pela frente, que têm necessidade de se alimentar dessa água viva. Que essas vibrações se expandam
pelo corredor destas ruas, envolvendo casas, famílias, pessoas que passam por profundas provações e nem percebemos e nem sabemos. Pensamos em hospitais, pensamos nas creches, asilos, pensamos nessas pessoas que se encontram necessitadas. Vibramos por todas elas. Imaginamos nesse momento todas as pessoas que se encontram sem um lar, em situação difícil, num percurso de vida, que possam encontrar o caminho de volta. Aqueles que estão também nos presídios, vamos envolver esses irmãos com caridade, com amor. Mentalizamos assim o nosso Brasil, todos os países, todas as cidades, estados, governantes. Vibramos pelas próximas eleições, que haja paz em todos os corações. Envolvemos assim o planeta inteiro, mentalizando países, levando luz para a África, levando luz para a Colômbia, para a Venezuela, levando luz para o Oriente Médio, para onde Jesus plantou a sua semente de amor, para toda a Europa, Estados Unidos. Mentalizamos o planeta totalmente envolvido num azul tranquilo, envolvendo a todos. Que todos tenham paz. Que todos tenham saúde. E que todos sejam felizes. Que essa caixinha de vibrações que cada um deposita, o seu familiar, o seu nome, seja impregnada de luz. Mentalizamos aquela pessoa que necessita desse auxílio, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho. E recebemos neste instante muito mais do que doamos. Que assim seja. Graças a Deus. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. E nesse momento nós nos colocamos totalmente à disposição, pois a espiritualidade está aqui para nos acolher. Derrama sobre nós eflúvios de intenso amor, de reequilíbrio, de paz, que desce do alto de nossas cabeças, passa pelo sistema nervoso central, periférico, envolvendo todos os órgãos, tecidos e aparelhos, trazendo equilíbrio ao nosso campo emocional, trazendo equilíbrio ao nosso campo mental. As equipes se dividem pelos passes conforme a necessidade, P1, P2, CH. Todos são assistidos em suas necessidades individuais. Que possamos sair daqui renovados. Que assim seja. Graças a Deus. Número 14. Saíres para encontrar um lugar feliz ao sol,
decisões tu vais ter que tomar. Ao saíres pra entender esse mundo ao teu redor, muitas vezes sem respostas ficarás. Hoje quero te dizer, por favor, não vai esquecer. Muitas coisas parecem certas, mas seu fim é de entristecer. Se Jesus estiver contigo, nenhum mal te surpreenderá. Pode vir tempestades, tempo forte ou bravo mar. Se Jesus estiver contigo, o teu barco a salvo está. Ele é quem governa os mares, Ele é o Senhor da paz. Tenhamos fé em Cristo Jesus. A mensagem que me toca muito meu coração quando eu estou nos maiores perrengues na minha vida é o Salmo 121. O Senhor é o nosso protetor. Eu levantarei os meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levantem os olhos a Deus acima de todas as coisas e peçam socorro para aquele que é o Senhor da paz. Levem isso para todos os cantos por onde vocês andarem, o mais rápido possível. Muitos corações precisam sentir essa vibração de amor que vem de Jesus. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Oi, minha querida, que saudade.